Olá, caro estudante, é um prazer ter você novamente no curso de Lógica de Programação. Vamos dar prosseguimento então ao nosso curso e vamos fazer um segundo exercício aqui com a estrutura faça enquanto, tá bem? Então, o que que esse exercício pede? Elabore um algoritmo que mostre um menu com as seguintes opções. Então, 0 para sair, 1 para dar boas-vindas, 2 para dar oi, 3 para repetir o menu e 4 para mais uma vez o menu, tá? Então vamos fazer esse menu aqui e vamos utilizar outra estrutura em conjunto, tá? Que vai ser enquanto. Bom, vamos utilizar a estrutura faça para executar pelo menos uma vez o menu vai ser executado, né? Então, faça, vamos colocar a estrutura aqui, enquanto vai ser por código, né? Então eu vou colocar código for diferente de zero. Tá? A gente não tem o código, tá? Então vou colocar um inteiro aqui que eu vou chamar de código. Código. Eu vou chamar esse código aqui de -1 por enquanto só para não dar erro, tá? E é código. Ok. Só para ele não ficar acusando um errinho ali, tá? Então vamos executar esse menu pelo menos uma vez. Então vamos começar a programar. Então vamos colocar escreva. Vamos colocar menu curso Portugal Studio barra N minúsculo. Tá. Vamos colocar um novo escreva aqui. Vamos colocar, então, 0 para sair, barra N. Deixa eu só copiar aqui, tá? Só para agilizar um pouquinho, tá? Então, Ctrl C, colocar um Ctrl V, Ctrl V e outro Ctrl V, tá? Vamos colocar 1, 2, 3 e faltou mais um, né? São 4. Então, 4. Então, 0 é para sair, 1, boas-vindas, o 2 é para dar oi, o 4 é para repetir o menu e o 5 é para ler mais uma vez o menu. Então, mais uma vez o menu. Depois disso, vamos fazer a leitura do nosso código, né? Então, leia. Vamos ler o nosso código que a pessoa vai digitar. Código. Ok. Assim o nosso código já funcionaria, tá? Vamos executar aqui só para ver. Então, 1 vai executar novamente, 2 vai executar novamente, vai executar novamente. Deixa eu colocar só um limpa aqui, só para ir limpando, para não ficar muito cheio a nossa tela, tá? Limpa. Ok. Então vamos executar, vai digitar 1, aparece novamente. 2 aparece novamente, o 3 aparece novamente e o 4 aparece novamente. E se eu digito 0, ele encerra. Tá? Então, pelo menos uma vez, pelo menos a primeira vez, quando a gente rodar o nosso algoritmo, pelo menos a primeira vez, essa estrutura toda aqui, esse bloco será executado. Depois a gente testa a condição. Dependendo da condição,
a gente executa mais uma vez ou não. Tranquilo? O que a gente pode fazer agora aqui? A gente pode colocar, por exemplo, um escolha e a gente pode passar o nosso código. A gente pode passar o nosso código e a gente pode usar caso 1. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar a codificar as nossas opções do algoritmo, né? Neste caso aqui eu só vou colocar um escreva, tá? E vou colocar assim, ó. Saindo do menu. Os pontos e um barra N aqui, tá? Vou colocar um pare. Tá ok? Vou colocar caso 2, caso ele digite 2, né? Vou colocar também um escreva aqui. Eu vou colocar assim, ó. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Tá. O caso 3 é para repetir o menu, né? Então, neste caso aqui, o que eu simplesmente vou fazer? Vou colocar assim, ó. Caso 3, tá? Ele não vai fazer nada, tá? Então, caso 3 não faz nada, ele só vai repetir o menu, tá? E caso, deixa eu dar um enter aqui, caso 4, caso 4 é só para, mais uma vez, o menu, né? Então, eu só vou colocar a opção pare, tá? E o último caso é o caso contrário, né? Caso contrário, eu vou botar um escreva, vou colocar assim, ó, opção inválida. Tente novamente. Vamos colocar um barra N. Tá? Vamos colocar também um limpa aqui. Não, na verdade eu vou deixar, tá? A gente poderia deixar assim, tá? Vou deixar assim mesmo, tá? Então, vamos ver como é que ele se comporta aqui. Então, sair, seja bem-vindo. Aqui ficou trocado, né, pessoal? Faltou o caso 0 aqui, ó. Eu vi que tinha alguma coisa trocada, tá? Aqui, ó, caso 0, tá? O caso 0 é este daqui, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Agora sim. E o caso 1, seja bem-vindo. Vamos copiar essa mensagem. Ctrl C. Agora aqui. Faltou o mais importante, né? E aqui é o 2, que é para dar o oi. Vamos colocar oi. Assim. E aqui ficou um aspas a mais. Tá ok, vamos executar então. Então, menu, vou digitar 1. Tá? Então, seja bem-vindo e executa novamente aqui o nosso menuzinho, tá? A gente vai executando e vai ajustando algumas coisas, né? Então, deixa eu colocar um barra N aqui em cima. Barra N inicial aqui. Agora sim. Vai pedir o nosso código, vou colocar 1. Então, tá aqui a mensagem, seja bem-vindo. Se eu colocar 2, oi. Se eu colocar 3, ele vai mostrar o menu novamente, tá? Ele só vai repetir o menu. Se eu colocar 4, ele mostra o menu novamente. Por quê? Tem uma leve diferença entre eles aqui, né? Agora eu vou mostrar, tá? Se eu colocar um 5,
Então, opção inválida, tente novamente. Aí ele vai pedir para eu colocar outro valor, eu vou colocar 6. Opção inválida, tente novamente. Se eu colocar 0, ele vai encerrar. Saindo do menu e aí finaliza o nosso programa. Tá? Então tem uma leve diferença aqui, tá? Entre o 4 e o 3, tá? O 3 ele não executa nada. Caso o 3, ele não faz nada, tá? Então ele volta para cá, o nosso código testa e mostra a mensagem novamente. O 4 é bem parecido, só que o 4 a gente tem o para, então a gente para aqui. Aqui a gente não para, tá? A gente não botou uma condição de parada aqui, então ele vai executar esses outros testes aqui também, tá? Aquilo que a gente viu lá no escolha. Importante colocar o para ele encerrar quando ele tiver a execução do caso, tá? Ele não fazer os outros testes, tá? Neste caso a gente não colocou no 3 aqui, tá? Seria o ideal colocar também, mas eu deixei assim de propósito para você ver que tem uma leve diferença entre colocar e não colocar. No caso, quando a gente digita o 3, ele faz os outros testes também. Quando a gente coloca o para, ele encerra, ele não executa mais, tá? Então é importante você conhecer. Então assim, a gente montou um menuzinho aqui, que pelo menos uma vez, quando a gente rodar o nosso algoritmo, ele executa. Pelo menos a primeira vez ele é obrigado a executar. Tá? E aí, dependendo da opção que você digitar, tá? Ele vai executar alguma ação. Tá? Claro, não é interessante a gente ter uma estrutura dentro de outra, né? Porque a gente começa a entrar em complexidade ciclomática, né? Que isso pode ser um problema nos nossos algoritmos. Mas a gente vai ver como contornar esse tipo de problema mais à frente lá em funções de modularização, tá? Que daí a gente vai começar a criar, a gente chama funções, né? E a gente pode passar esse código como parâmetro, né? Para a nossa função, para que ele execute a outra parte do nosso sistema, tá? Então a gente vai começar a modularizar nossos programas. Mas não se preocupe com isso agora, que isso vai ficar bem para frente lá. Tá legal? Bom, então finalizamos aqui um menuzinho básico, tá? Então sugiro que você replique esse código. O próximo vídeo, próxima aula aí será da nossa última estrutura, né? De repetição para. Faremos alguns exercícios também, tá? E aí a gente vai finalizar nossas estruturas de repetição. Tranquilo? Bom, espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula então. Valeu!